paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 13 do primeiro trimestre do ano de 2019, que tem por título Orando Sem Cessar. É assim que devemos estar, orando sem cessar, que seja no trabalho, na escola, nas ruas, em casa, sempre orando. Na tristeza, na alegria, devemos estar sempre orando. Ou suplicando, pedindo socorro ao Senhor pelas dificuldades, ou na alegria, engrandecendo o nome do Senhor, agradecidos pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. O importante é orarmos sem cessar, é estarmos sempre orando, sempre buscando ao Senhor, sempre buscando as coisas do Senhor, para assim evitarmos cairmos em tentação. Sempre estar diante de Deus, diante das coisas de Deus, para não deixar que o inimigo chegue até nós e nos derrube. Os tempos em que estamos vivendo são tempos maus. Devemos estar em constante oração, orando sem cessar. O texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Nunca cesse de orar. A oração é o que nos ajuda a mantermos de pé, a mantermos diante do Senhor, a estarmos sempre na presença do Senhor. Orai sem cessar, buscai sempre ao Senhor. A verdade prática. O Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Orar sem cessar. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 13, que nos diz: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se complazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração do Pai Nosso é uma oração conhecida. É um texto mais conhecido da Bíblia, é o Pai Nosso. Pessoas de todas as idades e dos diversos ramos do cristianismo
conhece pelo menos as primeiras palavras dessa oração. A oração é a alma do cristianismo e expressa a total dependência de Deus. Ela é tão antiga quanto a humanidade, e o próprio Jesus se dedicava à oração particular e secreta. A oração é central para a vida cristã. O próprio Jesus deixou esse exemplo para nossas vidas. Orar sem cessar. Buscai sempre o reino de Deus. Colocarmos a nossas vidas na dependência do Senhor. Sermos totalmente dependentes de Deus. É o maior exemplo de oração para os cristãos. Mesmo sendo Deus, Jesus tinha 100% humano. E ele, nessa condição humana, ele sempre buscava a dependência do Pai. Ele é o nosso maior exemplo de oração. Devemos ter Jesus como exemplo de oração em nossas vidas. Devemos orar sem cessar. Orar todos os momentos. Se estamos trabalhando, como donas de casa, estamos ali no tanque, lavando roupa, na pia lavando vasilha, fazendo almoço, devemos estar sempre com o nosso pensamento em Deus, orando, conversando com o Senhor. Jesus, ele é o nosso melhor amigo. É ele que nós precisamos estar sempre pertinho dele. Porque sem ele nós não vivemos. Sem ele nós corremos o risco de ser tragado pelo inimigo. Devemos estar em constante dependência do Senhor, constante oração. Jesus, ele não proíbe ninguém de orar alto, orar nas ruas, em praças. Não é proibido. Porém, Jesus, ele só reprovava o que acontecia com muitos líderes religiosos da época. Que eles iam para as esquinas, para as ruas, e levantavam a voz, levantavam as mãos, oravam alto para mostrar para aquelas pessoas que ali estavam, que sempre eram lugares bem movimentados, para passar aquela imagem de pessoas tementes e pessoas piedosas. Somente passar a imagem. Por quê? O homem, ele não conhece o interior do outro. Somente Deus. E Deus, reprovando isso, ele sabia o que se passava dentro, né? Por dentro daqueles líderes religiosos. Tanto que ele disse, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, não é pecado. Deus não reprova a oração em público, a oração em voz alta, oração nas ruas. Ele reprova, sim, a pessoa querer a glória para si, querer se mostrar uma coisa que ele não é. Mostrar santidade, mostrar temor a Deus,
ser uma pessoa piedosa, que na verdade não é. Oração em secreto. Jesus proíbe a ostentação e a hipocrisia. Não há como alguém se mostrar no próprio aposento, sozinho em oração, onde ninguém está vendo. Isso, no entanto, não significa que a oração só pode ser aceita se for secreta. Mas significa que Deus, que é onisciente e onipresente e conhece o nosso coração, nos recompensa. Ou seja, as nossas petições e súplicas são atendidas. A oração num lugar secreto, em uma das dependências da residência, sem a comunhão de Deus, tampouco tem a aprovação do Senhor. Jesus, quando ele disse para entrar no seu quarto, orar em secreto, onde ninguém está vendo, Deus ia ouvir. Sim, assim como se orarmos em alta voz, nas ruas, sem querer nos aparecer, assim como orando no quarto, o Senhor nos ouve. Mas também não quer dizer que se estivermos orando no quarto, em secreto, sem ter a comunhão de Deus, não quer dizer que teremos a aprovação de Deus. Podemos sim orar, mas estando em comunhão com Deus, para que Deus venha aprovar e aceitar a nossa oração. Deus, ele gosta da pessoa humilde, daquela pessoa que não quer aparecer, que não quer deixar o eu aparecer. Que nós, como cristão, que o nosso eu caia por terra para que o Senhor Jesus venha aparecer em nossas vidas. Quando nós colocamos o nosso eu para aparecer, Jesus não aparece, ele reprova. Temos que deixar o eu cair sobre terra para que o Senhor venha resplandecer nas nossas vidas. Para que todos venham ver Jesus nas nossas vidas. Jesus nos instrui com essas palavras. Orando, não useis em vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar eles serão ouvidos. Isso dá a entender que havia judeus que oravam como os gentios, ou seja, os pagãos. Há religiosos que levam horas orando e repetindo palavras sagradas, pois acreditam que isso aumenta o seu crédito no céu. O Mestre Jesus não está condenando a oração longa ou repetitiva, mas aquelas palavras vãs. Pois o próprio Jesus no Getsêmani repetiu as mesmas palavras 3 vezes na oração. Jesus passou a noite orando no monte para escolher os 12 apóstolos. Com certeza essa oração não foi curta, foi bem longa. Além disso, ele nos ensina a orar sem nunca desanimar. Se estamos querendo uma bênção, precisamos de uma bênção, precisando de um livramento, não vamos desanimar. Às vezes oramos e a bênção está demorando. Está demorando. Oramos hoje, oramos amanhã, oramos ontem.
estamos orando sempre e parece que o Senhor não está ouvindo, que o Senhor não está nos respondendo. Mas o Senhor, Ele nos ensina a orar sem desanimar, porque Deus tem o seu tempo para tudo. Há o seu tempo para Jesus nos abençoar, há o tempo de vivermos no vale, em lutas, em perseguições, mas também chega aquele tempo da vitória, o tempo de alegrarmos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Temos que estar sempre orando e confiando que a vitória vem. Que passe o tempo que passar, mas o Senhor está nos ouvindo, está nos vendo. Que o dia da vitória, o dia da resposta do Senhor vai chegar. Vamos orar sem desanimar. Nunca desanime. Podemos dividi-la, a oração do Pai Nosso, em 3 partes. A primeira, podemos dividir sobre o Deus que é. A segunda parte, sobre as nossas necessidades. E a terceira, sobre os nossos perigos. Vamos aprofundar nesse assunto. O nosso Deus. E não, vós orareis assim, e não o que devemos orar. Ele continua: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificar o nome não significa tornar seu nome santo, porque Deus já é santo em sua essência e natureza. Mas é o nosso dever como cristãos, como ser humano, reconhecer Deus como tal, como santo. Quando nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não quer dizer que o nome de Deus não quer dizer que nós estamos tornando o seu nome santo, pois Deus já é santo em essência e natureza. Porém, é o nosso dever como cristão, como ser humano, reconhecer que Deus é santo, reconhecê-lo como tal. As nossas necessidades, que é a segunda parte do Pai Nosso. O termo pão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, inclui tudo aquilo que o nosso corpo necessita. Não só hoje, mas também no futuro. Jesus nos ensina a sermos moderados em nossos desejos e pedidos. Isso remete também à confiança na provisão de Deus para a nossa vida. Quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está incluindo tudo aquilo que o nosso corpo necessita hoje e também no futuro. Jesus, ele nos ensina a sermos moderados
em nossos desejos e em nossas petições. O perdão é outro ponto importante. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Já não fomos perdoados e já não somos filhos de Deus? É verdade, mas estamos sempre expostos ao pecado. Porém, precisamos também perdoar a todas aquelas pessoas que nos fazem mal, para que sejamos perdoados por Deus pelas nossas faltas, porque enquanto estivermos aqui na terra, estaremos sujeitos ao pecado, às faltas, mas devemos ter sempre a consciência que estamos pecando, falhando e necessitamos de pedir perdão para sermos perdoados e arrependermos de coração, arrependermos sinceramente, para que tenhamos o perdão do Senhor e também devemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos atacam, aqueles que nos maltratam, para que assim possamos sermos também perdoados pelo Senhor. O livramento dos perigos, que é a terceira parte da oração do Pai Nosso. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Se refere aos perigos diários a que estamos expostos no mundo sedutor e corrompido. É verdade que Deus não tenta as criaturas humanas, mas devemos pedir a Deus que não permita que voluntariamente venhamos a nos deparar com a tentação. Devemos estar sempre diante de Deus para que nós possamos resistir às tentações, não cairmos nas ciladas do inimigo. Mas livra-nos do mal. A oração termina em doxologia, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Nesse finalzinho da oração, nós estamos falando, reconhecendo que tudo é de Deus. Que de Deus é todo o poder, é toda a glória, é o reino para sempre. Sempre a glória, sempre o poder, sempre será de Deus. Toda a glória devemos dar ao Senhor. Toda a glória, todo o poder é o do nosso Senhor. Então, irmãos, falando sobre a oração, o Pai Nosso é a oração modelo ensinado por Jesus. Uma oração que nós temos como modelo, que o Senhor Jesus nos ensinou. Essa oração Pai Nosso, ele fala de tudo. A pessoa, para fazer essa oração, tem que estar muito de bem com o Senhor e com seus irmãos. Já começa engrandecendo o nome do Senhor, né?
falando, reconhecendo que o Senhor é santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E depois, a oração vem falando, expondo as nossas necessidades. As necessidades que o nosso corpo tem, que é o pão nosso de cada dia. É o pão que nós precisamos a cada dia para alimentar o nosso corpo. Depois, perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-as as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, aos nossos devedores. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Se refere, né, aos perigos diários que estamos expostos aqui no mundo. E no final, reconhecemos que o reino, o poder e a glória para sempre é do Senhor. Concluímos que a oração deve ser uma prática contínua. Devemos orar continuamente. E não ser recebida como um mandamento, mas como uma necessidade que temos da dependência de Deus. É uma necessidade que nós temos. Orar porque somos completamente dependentes de Deus. Note que Jesus não está mandando ninguém orar no discurso do Sermão do Monte. Ele disse, quando orares. Isso revela que a oração já era hábito do povo israelita. Jesus estava corrigindo as distorções existentes. Então já era um costume do povo israelita orar. Não, oração não é um mandamento de Jesus. Jesus não está mandando ninguém orar. Mas, sim, a gente tem que receber essas palavras, essa prática de oração, como uma necessidade em nossas vidas. É uma necessidade que temos da dependência de Deus. Orar não é um mandamento do Senhor, mas sim é uma necessidade. A gente tem que ver a oração como uma necessidade que nós temos de sermos dependentes do Senhor. Uma necessidade que temos da dependência de Deus. Temos que orar para também nos mantermos de pé, nos mantermos diante de Deus, nos mantermos sempre na presença do Senhor, para que assim não caiamos nas tentações que virão. Temos que estar sempre em oração. Que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando. Que o Senhor abençoa cada um. E graças a Deus, chegamos ao final do primeiro trimestre do ano de 2019. O Senhor nos deu graça que aqui chegamos.